Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje o companheiro de divulgação do Espiritismo, palestrante da nossa USE, Francisco Sérgio Nalini, de profissão economista, hoje aposentado, atuante na Sociedade Espírita Allan Kardec, atuante na União Fraterna, mas colaborador persistente e permanente de várias casas espíritas. Seja bem-vindo, Nalini. Obrigado, Zola. É um prazer estar aqui nesse programa pela primeira vez, né? Isso é bom, é uma alegria para nós recebê-lo. O programa Espírita se propõe hoje, Nalini, é um diálogo sobre um tema da nossa doutrina espírita, que é a evolução. A evolução, para nós espíritas, ela é um princípio básico, assim como a reencarnação, como a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Por que a evolução é um princípio básico para o espiritismo? Bom, eu acho que há duas impulsões, né, nesse estágio que a gente vê claramente. A primeira impulsão, né, que não tem nenhum dogma, né, é visto por todo mundo, é a científica da raça humana. Então, existem dados aí, pode não bater, mas todos eles são verdadeiros, né, como o aparecimento do fogo, o aparecimento da roda, né, quer dizer, uma coisa tão singela que alavancou o mundo, a roda, né, o motor, né, quando descobriram as primeiras explosões de motor. Então, você vê que nós convivemos, primeiro, muito mais com a evolução material, a evolução humana, do que com a espiritual. E a evolução espiritual é uma evolução de consciência. Uma consciência é algo que se evolui, não é? Então, o que a gente vê dentro da própria raça humana? Quando a consciência dela melhora, né, a raça flui melhor, vai melhor, né? Quando você pega um dirigente que não é bélico, se estancam as revoluções, as guerras, usurpar, né? Então, é isso, né? São essas duas consciências. Como somos espíritas, acreditamos que o espírito também ocupa essa evolução, né? Nesse estágio nosso, encarnando. O espiritismo leva para a visão humana, para nós espíritos reencarnados, morando num corpo, que formamos essa sociedade humana, ele está implícito, integrado às visões, à percepção, ao conhecimento humano. Então, essa evolução material e essa evolução espiritual é uma consequência. Mas nós evoluímos por força de uma lei ou evoluímos por necessidade? Que eu disse, né? Uma das forças que são colocadas em nós por Deus é o do progresso, é o da evolução. Agora, o corpo humano, que também é criado por Deus, ele através da evolução do cérebro, né, ele próprio faz também essas impulsões hormonais, quer dizer, essas condições. Então, eu sempre comemoro, né, essa simbiose dessas duas criações de Deus, né, o espírito, a alma e a do corpo, né, que quando nesse estágio nosso que precisamos
do corpo para a evolução da consciência, né? Esse progresso, quando ele é duplo, né? De inteligência e dos aspectos humanos, né? Isso realmente uma impulsão de Deus. Impulsão como é a do universo, que está em flagrante expansão, né? No meu artigo do Verdade e Luz eu coloco, cadê a fronteira que estava aqui? Sabe, quando você fala dessa evolução do universo, eu tenho uma sensação de que nós estamos descobrindo o universo. Por que nós estamos descobrindo? A impressão que tem é que na medida que a tecnologia avança, na medida em que ela se expande, os recursos vão tomando uma proporção significativa, nós vamos descobrindo mais o universo, nós vamos conhecendo mais. É isto, esta evolução tecnológica, este progresso tecnológico que nos faz descobrir mais o universo? Eu vou concordar tanto com você que, na verdade, é o seguinte, né? Quanto mais os cientistas descobrem o universo, menos eles sabem que o entendem, né? Porque tem uma teoria novíssima aí, que é muito interessante, que é a teoria das cordas, né? Que encontraram algo menor, né? Do que já descobriram tudo entre células e amebas, e aí nesse sentido aí. Mas o importante, o universo está em expansão, né? E aí nessa própria teoria das cordas já fala em multiverso, né? Quer dizer que a possibilidade de isso não ser um universo só, né? Então não vamos entrar nesse aspecto, mas eu quero dizer uma coisa importante. O mesmo universo que todos entendem como criados por Deus, o Sol, as luas, também criou o homem, né? Isso as religiões nenhuma das religiões cristãs tem dúvida de que Deus cria o universo, está criando o universo, e é o criador do homem, né? Então, eu sempre pergunto nas palestras, né? O que você quer? Ser um sol ou ser um satélite, né? Ser alguém que não tem luz, né? Essa impulsão. Eu falo da evolução material porque ela é muito perceptiva, né? Nós precisamos brincar com algumas coisas para avivar a questão da evolução e do progresso. Há muito, você, como eu, provavelmente algum dos nossos telespectadores, vocês são do tempo do fax, né? Do tempo da máquina de escrever, né? Datilografar. Alguns fizeram um curso de datilografia. Olha que coisa maravilhosa. Você tinha na sua casa um aparelho de som, uma sonata. Isso tudo mudou tão rapidamente que hoje nós estamos diante de algo novo, fruto de um progresso, de uma evolução perceptiva. Quando eu te perguntei da questão da necessidade, porque o homem chegou ao fogo pela necessidade. O homem chegou à roda pela necessidade. Então essa evolução material com a qual nós estamos imersos hoje, que ela é perceptível, nós somos impulsionados a ela pela necessidade. E aí vem o Espiritismo e entra neste processo trazendo a sua visão de mundo, a sua visão e a sua percepção dos fatos, dos acontecimentos. Quais outras necessidades materiais poderão surgir, uma vez que você falou da evolução do nosso cérebro, né? Que nos impulsionarão mais ainda a este progresso material, a essa evolução material? E essa evolução material, seguindo, ela está tão intensa que está abafando a nossa evolução na condição de espírito? Olha, é um desenho muito interessante. Ainda que a gente vá para o máximo da tecnologia, a gente não pode abandonar a ideia de Deus olhando para isso tudo, né? Aqui dentro desse pequenininho planeta humano, né? Essa Terra tão pequenininha. Eu diria a coisa por duas formas, né? Uma,
a questão da evolução da raça humana. Me chama muita atenção do seguinte: nos anos 50, eu morava ao lado da Fundação Allan Kardec em Franca, desculpa, em Franca, e entre os internados lá tinha um senhor que me chamava muita atenção, Francisco, e ele era filho ou neto de escravos, né? E se você fizer os cálculos, você vai ver que é possível no ano 50 ter perfeitamente um neto de escravo, né? Então nós tínhamos aquela visão daquele mundo, né? Fogão a lenha, ferro de passar, a brasa, né? Que delícia, né? Feijão era mais legal, mas tudo bem. Então aquela era a nossa visão de mundo, né? O salto foi muito grande, né? A evolução das crianças, da forma que eles estão nascendo hoje, já sabendo, não é possível que seja só genético. Eu não consigo, né? A girafa para crescer o pescoço leva 10 milhões de anos, 1 milhão de anos, né? Então, assim, para ter um salto de inteligência como nós tivemos de raça humana, foi muito grande, né? Esquecendo a tecnologia, né? Estou falando do ser humano. Então, você pega a internet, tem aí, né? Meninos tocando sem ler partitura, com uma velocidade de 2, 3 anos, tal. Então, assim, houve um salto muito grande da raça humana. Paralelamente, precisava dar algo para essa nova raça, para que ela se sentisse prazerosa, para que ela pudesse fazer algo com isso. E aí, então, vem a tecnologia que avançou de forma muito grande. Eu me lembro que eu fui fazer um trabalho num garimpo, e eu marquei com a moça o dia que ela ia fazer a ligação telefônica para mim. Eu cheguei, eu estou falando muito, agora já estou falando dos anos 80, né? Os anos 1980, os anos 1990 eu estou falando. Eu marquei com ela lá no garimpo para ela ligar no dia seguinte, às 3 horas da tarde para mim, que eu ia estar lá combinando as pessoas para ela estar perto do telefone, né? E hoje, todos os segmentos da população, do cientista aos que trabalham com as questões domésticas, estão aí pendurados na conversa do telefone, numa tecnologia fantástica, né? Inimaginável há dezenas de anos atrás. Então, eu acho que nós estamos numa revolução, viu, Oswaldo? Nós estamos numa evolução. Numa revolução. Numa revolução. E essa revolução está mexendo com o nosso intelecto. Nós estamos mais inteligentes, evoluímos a nossa inteligência, porque o Espiritismo coloca que nós somos formados de um princípio espiritual e de um princípio material. Caso você queira mais informações sobre isto, por favor, consulte o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, capítulo 1, você vai ao segundo capítulo do livro 1, que você vai encontrar essa informação de que nós somos filhos de Deus e temos duas bases no universo, espírito e matéria. Estamos falando aqui muito do progresso material e dos avanços que isto está trazendo imperceptível a nós, dando mostra da nossa capacidade de desenvolver a inteligência. Mas, Naline, dentro dessa revolução que você colocou, fruto da nossa evolução, eu te faço uma pergunta. Nós só evoluímos intelectualmente, mas e como é que andam os nossos sentimentos? Muito bem. Você citou o Livro dos Espíritos, né? Que, curiosamente, não houve a participação dos médiuns de forma mental, né? Eles só cederam ali a sua mediunidade, seu ectoplasma. Então, é um livro dos espíritos, escrito pelos espíritos, né? Em que eles antecipam isso. Eles dizem, olha, existe sim o progresso material, existe sim o progresso da evolução, mas lembre-se, né? Seja humano, seja espiritual, você só evoluirá na condição moral, na condição que você aceita as pessoas, na condição que você perdoa, na condição que você ame, nas condições que, tá tudo bem,
mas nunca se esqueça dos ensinamentos cristãos. Jesus veio e deu a lista, muito difícil, né? Porque tem uma coisa muito complexa nessa lista para a gente seguir, a do amor, né? Então, nós podemos estudar o que a gente quiser na ciência, nessas questões evolutivas. Se a gente não depositar os nossos sentimentos na compreensão dos seres, né, no entendimento dos seres, no cooperativismo, na evolução de sentimentos, todas as outras evoluções vão ficar. E dou o exemplo. O homem descobriu o átomo e fez a bomba atômica. O homem aprendeu a voar, foi jogar bomba na cabeça dos outros, né? Então, não adianta. Nós temos que pegar tudo que nos é dado de evolução material e transformar isso na evolução do ser, da espécie, da raça, que na verdade é habitada por espíritos, e é assim que nós fluiremos. Deduzimos que estamos evoluindo. Nós fomos capazes de fazer, não faz muito tempo, aí uns 800 anos atrás talvez, se a minha conta estiver correta, nós fomos capazes de impor aos outros a fé pela força da espada, né? Ficamos guerreando 100 anos pelas cruzadas, né? Os cristãos fizeram isto, né? Tentaram levar ao mundo a força da fé e tinham um sentimento para fazer isto. Não faz muito tempo nós praticávamos o duelo, né? E éramos pessoas ditas cristãs, com fé, com religião, e praticávamos isto. Isso mostra que algumas coisas foram ficando pela história, a nossa violência, a nossa rebeldia, a nossa impetuosidade em relação ao outro, em resolver tudo na violência. Então nós estamos observando que isto foi mudando ao longo do tempo. Isso dá mostra de que estamos evoluindo na nossa capacidade de conviver uns com os outros, porque se olharmos para o globo terrestre hoje de um modo geral, existem conflitos ainda de fé. Mas se olharmos a imensa maioria dos espíritos, não estão conflitando. Há um respeito mútuo e grande uns pela fé dos outros. Acontece que nós damos muita ênfase ao mal, né? Isso é um erro nosso. E você também se anda vendo muito mais o defeito dos outros do que as virtudes, pense nisto. Se não está faltando um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de compreensão. Mas, Naline, isso dá uma prova de que estamos evoluindo no nosso sentimento, no nosso amor para com o próximo? Há uma consciência coletiva melhorada? Existe um fluido universal, não é? A gente é composto, a gente é um conjunto, né? A gente é inimaginável ainda, né? Mas a gente é um conjunto. E essa é a grande busca, né? Divina, né? Dessa evolução. Agora você me chamou a atenção de uma coisa que para mim é muito curiosa, né? E como você estimulou fazer os nossos telespectadores a pesquisar, eu comprei um conjunto de DVDs do History Channel, né, para entender um pouco a formação dos povos, né? E você viaja, você vê lá, essa pedra tem 1000 anos. Tem 1000 anos por quê? Que ela veio fazer aqui, né? Então passei a estudar. E, curiosamente, eu vi o seguinte: não há evolução sem guerra, né? Nós chegamos aqui com muitas guerras. Agora, concordando plenamente com você, isso está diminuindo. Isso vem diminuindo ao longo do tempo, né? E os efeitos da guerra, né? Os romanos, né, asfaltaram, modo com pedras, né? Levaram progresso, mas invadindo, né? E não de forma carinhosa, né? Então essa foi a nossa raça, é uma raça bélica, né? Ela tem origem bélica, porque eu não consigo entender que toda a formação foi feita por um tomar do outro, né? Então acho que pronto, achei o que eu queria dizer.
nós vamos melhorar a hora que parar com essa ideia de um querer tomar do outro, né? É por isso que Jesus é um divisor de água na humanidade. Totalmente. Porque Jesus vai nos ensinando que é possível você ajudar o próximo sem tirar nada dele. É possível você fazer pelo progresso dele sem exigir nada em troca. Ainda há fome no mundo porque somos egoístas. Porque somos mesquinhos e não entendemos a necessidade e a fome do outro. Mas estamos melhorando, estamos melhorando. Verdade. E, inclusive, se você mencionar o Livro dos Espíritos, ele conclui a lei do progresso dizendo: só evoluiremos mesmo a hora que não houver o orgulho e o egoísmo. A lei do progresso, para você que está nos assistindo e pegando todos os nossos conceitos, e a proposta do programa Visão Espírita é trazê-lo a ter uma sensibilidade do que é o Espiritismo e o quanto o Espiritismo pode e colabora para o entendimento da vida antes, durante e depois. O Espiritismo traz estas contribuições e no livro 3º de O Livro dos Espíritos nós temos as leis morais. Elas são 10. E lá você vai encontrar todas, lei do progresso, lei natural, lei da justiça, do amor e caridade, inclusive uma explicação sobre o que o Naline falou, que está na lei de destruição. Por incrível que pareça, existe uma lei de destruição para explicar toda esta questão e entender melhor os movimentos aos quais nós estamos submetidos para o nosso crescimento moral e intelectual. Mas, Naline, as religiões e a religião espírita, como é que nós ajudamos a entender a evolução? Como é que as religiões podem colaborar com isto? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu não conheço muito todas as religiões, então eu me concentro muito nas religiões cristãs, né? Naquelas que adotam que Jesus é nele a base, né? Então, eu acho que Jesus deu exemplos, né? E contou histórias, né? do nosso comportamento, dando aspectos para nós de coletividade, individualidade, né? E tudo terminava nas questões de respeito de espaços, entender o diverso, né? Entender o diferente, né? Jesus, uma das maiores demonstrações que Jesus deu foi de olhar para os excluídos, né? Eu acho que talvez seja uma pista para as religiões. E nós seguimos isso, né? Cada um segue de um jeito, né? Olhar pelo diferente, olhar pelo diverso. Para quê? Para que nós tornemos uma raça cristã, um povo sem orgulho, mais humildade, mais amor, mais entendimento. A hora que nós nos entendermos, acho que nós vamos avançar melhor. A evolução é um fato. O progresso é uma regra que estamos submetidos, né? Isto nos aproxima, tudo é feito para que nós entendamos e compreendamos melhor a nossa condição de filhos de Deus e o que nos permite entender e compreender Deus. Na medida em que evoluímos, devemos entender melhor Deus. Já entendemos Deus como Senhor, entendemos Deus como Pai. Hoje começamos a compreender Deus como Criador e o que vamos compreender do que é Deus vai demorar ainda um pouco mais. Precisamos avançar. O tempo urge, o tempo passa e o programa Visão Espírita está chegando no seu término. A nossa conversa hoje é sobre evolução, tema do jornal Verdade e Luz, do qual tem um artigo do Naline e de outros companheiros espíritas, que leva ao público em geral como o Espiritismo, de que forma o Espiritismo compreende, percebe, entende e divide com você, nosso telespectador, com você espiritualista, com você espírita, com você cristão, com você budista, né? Com você
com a sua religião que você tem. É importante, no fundo, estamos todos no mesmo caminho. Naline, a sua mensagem sobre evolução, sobre o trabalho, para o nosso telespectador, já agradecendo por estar aqui conosco conversando sobre esse assunto, que diria que ficamos muito na superficialidade dele, porque é um assunto muito intenso, muito profundo e que nos leva a grandes reflexões. Eu até peço desculpas pela questão da parte superficial, não é? Porque, como você disse, eu sou um economista, né? Não sou um cientista, principalmente da área, né? Mas somos todos muito curiosos para entender, não é? E eu diria o seguinte, seja qual for a religião, todas elas dizem que a gente vem de Deus e volta para Deus. Parece que esse é o princípio básico das religiões, não é? Se você vem de Deus e cumpre uma vida, ou muitas como nós pensamos, o que se espera é que essa vida seja cumprida muito bem, não é? A pista está feita pelos ensinamentos de Jesus, pelos ensinamentos de Cristo. Então eu diria o seguinte, nós não precisamos acreditar em muitas coisas para sermos bons seres humanos. Eu acho que a grande evolução é sermos humanos, sermos bons seres humanos. O que eu espero de cada um é que eu luto intensamente para sê-lo. Muito obrigado. O programa Visão Espírita se despede, esperando vê-lo brevemente. Há um detalhe, que você tenha um dia repleto de evolução, que lhe apropie paz, serenidade, equilíbrio. Seja feliz. Isto também é evolução. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.